O sol nascia preguiçoso por trás dos prédios de vidro e concreto da Avenida Paulista. As primeiras luzes do dia refletiam-se nas janelas, como pequenas lâminas douradas que riscavam o horizonte. No 38º andar do edifício Itália, uma das torres mais imponentes do centro de São Paulo, Roberto Carvalho ajustava a gravata de seda azul diante do espelho emoldurado em madeira escura de seu escritório. O Rolex Oyster Perpetual em seu pulso marcava exatamente 8h15. Aos 43 anos, Roberto era a síntese daquilo que muitos chamariam de vitória. Filho de uma família de classe média, havia transformado a própria ambição em império. À frente da Carvalho Engenharia, controlava projetos multimilionários, que iam de condomínios fechados em Alphaville a torres luxuosas no Itaim Bibi. Seus olhos frios calculavam cada detalhe dos negócios, com a mesma precisão com que escolhia os ternos importados da Armani. Naquele escritório com vista panorâmica para a cidade, ele se sentia um general observando o campo de batalha. A secretária havia deixado sobre a mesa de vidro a agenda do dia. Reunião com investidores japoneses às 10h, almoço no Hotel Fassano com 2 deputados às 13h, coquetel beneficente no Copacabana Palace, no Rio, às 20h. A vida de Roberto era marcada por compromissos cronometrados e ambientes onde apenas cifras e aparências tinham valor. Ele recolheu a pasta de couro italiana, respirou fundo e seguiu em direção ao elevador privativo. Na garagem subterrânea, um Mercedes-Benz Classe S preto já o aguardava. O motorista abriu a porta com um gesto automático. Roberto entrou, sentindo o cheiro familiar do couro novo e do perfume caro que impregnava o ambiente. O carro deslizou suavemente pela Avenida Ipiranga, avançando em direção ao escritório na Paulista. Enquanto observava os prédios passarem pela janela, algo dentro dele pesava. Havia noites em que, sozinho em sua cobertura em Higienópolis, cercado de obras de arte e vinhos raros, sentia-se como um estrangeiro dentro da própria vida. O luxo preenchia o espaço, mas não o vazio. Naquela manhã, em vez de pedir ao motorista que seguisse direto, Roberto ordenou uma parada inesperada. Seus olhos haviam captado, entre o mar de concreto, uma pequena praça cercada de árvores antigas. Pediu ao motorista que estacionasse ao lado do Parque Buenos Aires, em Higienópolis. Disse que precisava caminhar alguns minutos. Desceu do carro e foi imediatamente envolvido pelo cheiro de terra úmida e o canto distante de pássaros que ainda resistiam ao barulho da metrópole. Seus sapatos italianos tocaram o calçamento irregular da praça, destoando completamente do cenário. Homens idosos liam jornais amarelados em bancos de ferro. Mães empurravam carrinhos de bebê enquanto conversavam em voz baixa. Vendedores ofereciam café em garrafas térmicas e pão de queijo em sacos de papel. Roberto caminhava devagar, sentindo o contraste entre o terno de corte impecável e a simplicidade ao redor. Cada detalhe lhe parecia estrangeiro, mas, ao mesmo tempo, carregava uma estranha familiaridade que o incomodava. Ele, que passava os dias em reuniões dentro de salas climatizadas, sentia agora o vento fresco da manhã tocando-lhe o rosto, quase como um lembrete de que ainda era humano. Foi então que seus olhos captaram uma cena que congelou seus passos. No banco mais afastado, sob a sombra de uma árvore retorcida, uma mulher dormia sentada, apoiando a cabeça no braço. Vestia uma blusa simples, já gasta, e um jeans desbotado. Os cabelos negros estavam presos de forma descuidada, alguns fios caindo sobre o rosto cansado. Ao lado dela, 2 crianças pequenas brincavam com tampinhas coloridas de garrafa,
rindo baixo para não acordá-la. O coração de Roberto acelerou violentamente. Havia anos que não via aquele rosto, mas o reconheceu de imediato. Ana Luísa. As lembranças surgiram como relâmpagos. O casamento simples numa igreja de bairro. As promessas de juventude. Os primeiros anos cheios de planos. E depois, as discussões cada vez mais duras. Recordou o dia em que, frio e decidido, dissera que precisava escolher entre o amor e o futuro. E partira. Nunca mais a vira. Mas nada poderia prepará-lo para o que descobriu em seguida. Quando um dos meninos levantou a cabeça, Roberto sentiu como se o chão desaparecesse. O garoto tinha seus olhos, a mesma intensidade castanha, o mesmo formato da sobrancelha. O outro, que segurava a barra da saia da mãe, trazia no rosto a mesma covinha discreta que aparecia quando Roberto sorria em raros momentos de ternura. Eram imagens vivas de si mesmo. Duas pequenas versões que o tempo criara em silêncio. Uma onda de calor percorreu seu corpo. As mãos tremiam. O homem que conduzia negociações de milhões agora mal conseguia manter-se de pé. Perguntas se atropelavam em sua mente. Quantos anos tinham? Eram dele? Por que ninguém lhe dissera nada? Permaneceu imóvel, observando a cena como se fosse um espectador de um filme cruel. Viu os dedos pequenos das crianças recolhendo tampinhas. Ouviu o riso leve que parecia ecoar de um passado esquecido. A cada detalhe, a certeza se tornava inegável. Aqueles meninos eram seu sangue. Ana Luísa despertou lentamente, tocada pelo movimento insistente de um dos filhos. Abriu os olhos com esforço e o olhar carregava o peso de noites mal dormidas, de batalhas travadas diariamente. Quando seus olhos encontraram os de Roberto, não houve grito, nem surpresa ruidosa. Houve apenas um silêncio pesado, uma muralha invisível erguida entre eles. Ela endireitou o corpo no banco, como se quisesse proteger as crianças instintivamente. Os meninos notaram a presença do homem elegante parado a poucos metros. Um deles perguntou em voz baixa quem era aquele senhor, enquanto o outro se encolhia ainda mais contra a mãe. Roberto quis avançar, falar, explicar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O nome de Ana queimava em seus lábios, mas ele não o pronunciou. Ficou ali, paralisado, sentindo que todo o império construído ao longo de décadas se desfazia em silêncio diante de dois meninos que traziam no rosto sua herança mais inescapável. O barulho da cidade desapareceu. O vento sacudia as folhas das árvores, mas ele não ouvia. Nada mais existia além daquela mulher e das duas crianças. O encontro que tentara evitar por tantos anos havia acontecido. E Roberto compreendeu que, a partir daquele instante, sua vida jamais seria a mesma. Ana Luísa demorou alguns segundos para despertar por completo. O corpo ainda pesava da noite mal dormida. A coluna doía por ter se apoiado de maneira desconfortável no banco de madeira gasto. Passara a madrugada em claro, depois de mais um dia exaustivo de trabalho como atendente temporária em uma pequena padaria da Rua Augusta. Tinha conseguido poucas horas de descanso, mas as crianças, cheias de energia, acordaram cedo. Trouxe-os à praça porque não havia outro espaço para brincar. Seus olhos varreram o entorno rapidamente. O instinto de mãe ensinara a estar sempre alerta. Mas ao reconhecer a figura elegante parada diante dela, um frio percorreu sua espinha. Era impossível confundir. Mesmo depois de quase 10 anos, o porte, o olhar, a postura imponente continuavam inalterados. Roberto estava ali. Ela respirou fundo, tentando esconder a agitação. Os meninos notaram o silêncio súbito e olharam para ela em busca de respostas.
Um deles perguntou por que o homem estava olhando tanto. Ana respondeu apenas que fosse brincar, desviando o olhar, mas por dentro sentia um turbilhão. As imagens do passado vieram como punhaladas. Recordou o casamento na pequena igreja de Moema, quando ainda acreditava que nada poderia separá-los. Ela usava um vestido simples emprestado de uma prima. Ele, um terno alugado, mas os olhos brilhavam com a mesma intensidade. Prometeram construir uma vida juntos, mesmo sem dinheiro, mesmo contra a vontade da família dele. Nos primeiros anos, dividiram um pequeno apartamento em Pinheiros. Móveis usados, contas acumuladas. Mas havia riso, cumplicidade, sonhos compartilhados. Ana recordava as noites em que cozinhavam juntos macarrão simples e improvisavam vinho barato em copos de vidro comum. Tudo mudou quando Roberto começou a crescer na empresa. A ambição tomou conta. Reuniões intermináveis, viagens, novos círculos sociais. O homem que antes ria fácil tornou-se distante. Quando Ana descobriu a gravidez, esperava que aquilo reacendesse o vínculo. Mas o anúncio, em vez de alegria, trouxe silêncio. Ele dizia que não era o momento certo, que precisava focar nos negócios. Vieram as discussões cada vez mais duras, até que, num fim de tarde chuvoso, Roberto anunciou friamente que o casamento não poderia continuar. Disse que precisava escolher entre a vida pessoal e a profissional, e que já havia feito a escolha. Partiu deixando apenas um envelope com algum dinheiro e um silêncio devastador. Ana, orgulhosa, não procurou por ele novamente. Levou a gravidez adiante sozinha, sustentada por trabalhos temporários e pela ajuda ocasional de vizinhos. Quando nasceram Miguel e Mateus, o mundo inteiro se resumia àqueles dois rostos idênticos ao pai. Cada olhar dos filhos era lembrança viva de um amor perdido e de uma ferida aberta. O tempo a endureceu. Trabalhou em restaurantes como caixa de supermercado, fez faxinas. Houve noites em que teve de escolher entre pagar a conta de luz ou comprar leite. Aprendeu a caminhar com a cabeça erguida, mesmo quando os sapatos estavam gastos. As mãos, outrora delicadas, agora tinham marcas de detergente e calos. E agora, ali diante dela, estava Roberto, impecável em seu terno, exalando sucesso e poder, tão distante do homem que um dia deitou ao seu lado numa cama de colchão fino. O coração de Ana batia acelerado, mas seu rosto permaneceu firme. Os meninos continuaram brincando, alheios ao drama que se desenrolava. Roberto, imóvel a poucos metros, parecia incapaz de dar um passo. Ana pensou em se levantar e ir embora imediatamente. Mas para onde? O aluguel do pequeno apartamento em Santa Cecília estava atrasado. O patrão da padaria já ameaçara substituir por alguém mais jovem. E agora, com as crianças crescendo, as despesas só aumentavam. Mesmo assim, não queria demonstrar fragilidade. A presença dele despertava uma mistura de raiva e dor. Perguntava-se se Roberto estava ali por acaso ou se a seguira. Perguntava-se se ele já sabia da existência dos filhos ou se aquele choque estampado em seu rosto era genuíno. Enquanto tentava organizar os pensamentos, uma lembrança a golpeou. Recordou a noite em que dera à luz no Hospital das Clínicas. Sentia-se fraca, exausta. Mas quando viu os meninos pela primeira vez, uma força nova nasceu dentro dela. Pensou em ligar para Roberto, em contar que se tornara pai. Mas a voz do orgulho gritou mais alto. Ele a deixara quando mais precisara, e ela jurou nunca mais lhe pedir nada. Agora, ironicamente, o destino colocava-os frente a frente. Ana notou que Roberto parecia menor do que em suas lembranças, embora ainda imponente. Não era mais o jovem ambicioso, mas um homem carregado por escolhas.
Os olhos dele estavam úmidos e isso a surpreendeu. Nunca vira Roberto chorar. Ela voltou-se para os filhos, acariciando os cabelos deles como se buscasse proteção naquele gesto. Um pensamento a atravessou. Seria justo privá-los do pai? Mas logo o orgulho falou mais alto. O mesmo homem que agora parecia abalado havia sido capaz de deixá-la sozinha anos atrás. Roberto deu um passo hesitante em direção ao banco. Não disse nada, apenas aproximou-se alguns centímetros. O silêncio era tão espesso que até os pássaros pareceram calar. Ana sentiu o coração disparar, mas manteve-se imóvel, como se sua dignidade dependesse daquele autocontrole. Os meninos pararam de brincar por um instante. Um deles segurou a mão da mãe e perguntou se estava tudo bem. Ana sorriu com esforço, dizendo que sim, que não se preocupassem. Mas por dentro, o turbilhão só aumentava. A praça seguiu seu ritmo. Vendedores passando, crianças correndo, ônibus buzinando ao longe. Mas para Ana e Roberto, o tempo parecia suspenso. Ela sabia que em algum momento teria de encarar aquela conversa. O destino a empurrara para esse reencontro inevitável, mas não estava pronta. Roberto abriu a boca como se fosse dizer algo, mas fechou novamente. O olhar dele fixava-se nos meninos com intensidade. Ana percebeu, e naquele instante entendeu que ele já sabia. Não precisava de explicações. Os rostos das crianças falavam por si. Seu coração se apertou. A muralha de orgulho que erguera ao longo de anos começava a rachar. Mas resistiu. Sabia que se cedesse naquele momento, correria o risco de reviver uma dor que levara tanto tempo para suportar. O relógio Rolex de Roberto brilhou sob o sol da manhã, quando ele levou a mão ao rosto, tentando conter a avalanche de emoções. Ana desviou o olhar. Não queria vê-lo frágil. Não queria lembrar do homem que um dia amara tanto. E assim permaneceram. Ela sentada no banco, os meninos ao seu lado, ele parado diante deles, como duas realidades inconciliáveis obrigadas a se encarar. O tempo escorria devagar, preparando o terreno para a primeira palavra que cedo ou tarde teria de ser dita. A respiração de Roberto tornava-se cada vez mais irregular. Diante dele, a praça parecia girar em câmera lenta. O som dos ônibus que passavam pela Avenida Angélica transformava-se num zumbido distante. O vento que balançava as folhas das árvores parecia zombar de seu estado de paralisia. Ele, que tantas vezes falara em auditórios lotados com uma eloquência impecável, agora não encontrava sequer uma frase para dizer diante daquela mulher e daqueles dois meninos. Decidiu que precisava romper o silêncio, ainda que fosse com a frase mais banal. Aproximou-se mais um passo do banco, sentindo o coração bater com força contra o peito. A mão direita, que costumava segurar contratos milionários com firmeza, agora tremia levemente. Roberto tentou controlar a voz, mas ela saiu rouca, quase inaudível, quando perguntou se eles estavam bem. Ana Luísa ergueu os olhos lentamente. A pergunta, tão simples, soou como uma afronta. Dentro dela, uma raiva contida há anos começou a borbulhar. Pensou em responder de maneira cortante, mas conteve-se por causa das crianças. Limitou-se a dizer que estavam bem, obrigada, e voltou o olhar para os meninos, como se quisesse encerrar ali a conversa. Mas Roberto não conseguiu se calar. A visão dos filhos, porque não havia mais dúvida de que eram seus filhos, queimava-lhe por dentro. Perguntou, hesitante, quantos anos tinham. Ana sentiu o sangue ferver. Ele não tinha o direito de perguntar aquilo, não depois de tê-la deixado sozinha em uma das fases mais difíceis de sua vida. Pensou em ignorá-lo, mas a raiva foi maior. Disse com a voz baixa, porém firme, que tinham 5 anos.
Acrescentou, em tom carregado de ironia, que ele poderia ter descoberto isso antes, se tivesse se importado minimamente. O golpe foi certeiro. Roberto sentiu como se o ar lhe fosse arrancado dos pulmões. 5 anos! 5 anos em que não soubera da existência dos filhos. 5 anos em que vivera rodeado de luxo, festas e viagens, enquanto Ana lutava sozinha para sustentar aquelas 2 crianças que agora o olhavam com inocência desconcertante. Tentou se justificar. Disse que não sabia, que jamais fora informado. A voz dele soava sincera, mas também desesperada. Ana então não se conteve. As palavras saíram como flechas, afiadas pelo rancor. Recordou o dia em que ele partiu, deixando apenas um envelope com dinheiro e uma casa vazia. Disse que poderia ter procurado, poderia ter telefonado, poderia ao menos ter perguntado se ela estava bem. Mas não! Roberto preferiu enterrar o passado sob contratos e cifras. Enquanto falava, seus olhos brilhavam de lágrimas contidas. Os meninos observavam em silêncio, sem compreender totalmente, mas captando atenção. Um deles, Miguel, perguntou à mãe por que estava chorando. Ana enxugou rapidamente as lágrimas e disse que não era nada, tentando sorrir. Roberto, ao ver aquela cena, sentiu-se esmagado por um peso indescritível. Quis se ajoelhar diante dos filhos, abraçá-los, pedir perdão, mas temia o olhar de Ana, que parecia pronto para repelir qualquer gesto. A praça continuava viva ao redor deles. Um vendedor de pipoca passava, o cheiro doce misturando-se ao aroma de café vindo de uma padaria próxima. Crianças corriam atrás de uma bola. Risos ecoavam. Mas para Roberto e Ana, o mundo parecia reduzido àquele banco, àquela ferida exposta. Ele tentou se aproximar ainda mais. Disse que queria conversar, que precisava entender. Ana respondeu que não havia nada a ser entendido. Tudo estava claro desde o dia em que ele partira. Os meninos eram a prova viva das escolhas que ele fizera. O tom dela aumentou, e algumas pessoas começaram a notar a cena. Uma senhora que passeava com o cachorro lançou um olhar curioso. Um casal jovem diminuiu o passo para observar discretamente. Roberto sentiu a exposição como uma faca. Sempre cuidara da imagem, sempre calculava cada gesto em público. Agora estava vulnerável, discutindo o passado com a ex-esposa numa praça comum, diante de estranhos. Ana percebeu o incômodo dele, e isso a alimentou. Disse que para ele sempre importara mais o que os outros pensavam do que o que ela sentia. Lembrou-o de quantas vezes ele a deixara sozinha para ir a jantares com empresários, de como ela preparava refeições simples enquanto ele se acostumava aos vinhos caros. Roberto tentou interromper, dizer que as coisas não eram tão simples, mas Ana não deixou. As palavras saíam como uma catarse. Contou que trabalhou grávida até o 8º mês porque não tinha outra opção. Que ficou horas em filas do SUS para conseguir atendimento. Que chorou sozinha na madrugada enquanto amamentava gêmeos e perguntava a si mesma como iria pagar o aluguel. Cada frase era como uma martelada na consciência de Roberto. Ele ouvia em silêncio, incapaz de se defender. O orgulho que sempre carregara parecia ridículo diante daquela avalanche de verdades. Um dos meninos, Mateus, ao notar a tensão, correu alguns passos pela praça, tentando distrair-se. No entanto, tropeçou em uma raiz exposta e caiu, ralando o joelho. O choro estridente cortou o ar. O instinto de Roberto falou mais alto. Ele correu imediatamente até o menino, agachando-se para ajudá-lo. Tirou o lenço de bolso e tentou estancar o sangue. O coração dele batia descompassado, não por causa do ferimento, que era leve, mas pelo gesto de finalmente tocar o próprio filho.
Ana aproximou-se rapidamente, preocupada. Tomou o menino nos braços, mas não pôde evitar notar a forma delicada como Roberto segurava a criança. Havia ternura no olhar dele, algo que não via há muito tempo. O pequeno soluçava, mas aos poucos foi se acalmando. Roberto murmurava que estava tudo bem, que ia passar, e a voz saía carregada de emoção. Ana ficou imóvel por um instante, dividida entre o impulso de afastar o ex-marido e a estranha sensação de que aquele momento era inevitável. Viu nos olhos de Roberto uma vulnerabilidade que nunca imaginara possível. A tensão entre eles não desapareceu, mas algo havia mudado. O primeiro confronto fora interrompido pelo acaso, e agora, diante do filho ferido, não havia espaço para acusações. A praça, antes palco de raiva e lembranças dolorosas, transformava-se numa encruzilhada silenciosa. Roberto, ainda ajoelhado, olhou para Ana e murmurou que precisava falar, precisava explicar. O olhar dele suplicava uma chance. Ana, com o coração acelerado, não respondeu de imediato. Apenas abraçou os filhos mais forte. Mas sabia que aquele reencontro não terminaria ali. O destino, caprichoso, acabara de abrir uma porta que nenhum dos dois teria coragem de fechar tão cedo. A pergunta saiu da boca de Roberto sem preparação. Perguntou se estavam bem, com a voz comprimida e rouca, como se tivesse engolido uma tempestade. Foi uma pergunta prática, pobre em poesia, mas carregada de uma urgência que vinha do peito, não da cabeça. Por um segundo, a praça pareceu segurar a respiração. As vozes ao redor diminuíram. Os passos tornaram-se mais lentos. O barulho dos carros ficou distante, como se o mundo inteiro se inclinasse para ouvir a resposta. Ana Luísa levantou os olhos. A face que ele reconhecera 10 anos antes ainda existia sob os sulcos da vida. Lábios sempre bem desenhados, agora fechados numa linha de dureza. Olhos que costumavam brilhar, hoje com a luz economizada pela necessidade. Ela respondeu que estavam bem, obrigada, com uma formalidade que parecia uma armadura. O tom foi medido, quase profissional. Era como se ela preferisse falar como quem dá um recibo, e não como quem parte em 1000 telos de lembrança. Não aceitou a coloquialidade dele, não lhe deu a permissão implícita para baixar a guarda. Roberto percebeu isso e tentou de modo desastrado reconstruir uma conversa menos afiada. Perguntou a idade das crianças. Quando ouviu 5 anos, o corpo dele recuou alguns centímetros, como se a palavra tivesse lhe dado um empurrão invisível. Ana não poupou a memória em resposta. O que saía era um relatório de sobrevivência. Contou que trabalhara até o 8º mês em pé, que dera à luz num hospital público, que passou noites em claro. Falaram as horas de espera na maternidade, as filas do SUS, as datas de vacinas anotadas num caderno todo amarelado. Detalhes de quem vive de pequenos milagres. Falou do dia em que ele anunciou a separação, do envelope com dinheiro esquecido numa mesa, da porta que ele fechou e nunca mais voltou a abrir. Havia na voz dela uma cadência de quem recita para si mesma, não para acusar um público. Era a repetição necessária para se manter inteira. Enquanto ela descrevia, Roberto sentiu cada palavra como um reflexo pontiagudo em seu corpo. Não tentou negar. Às vezes a certeza vinha antes da defesa. Diz que não sabia, que ninguém informara, que jamais recebera correspondência ou telefonema a respeito. Sua explicação soou sincera até para os ouvidos mais descrentes, porque havia nela a fragilidade genuína de um homem pego na armadilha de sua própria ausência. Confessou que tivera medo do que uma responsabilidade paterna faria ao seu ritmo meticuloso,
que havia preferido construir antes de consertar a vida amorosa. Foi uma admissão que parecia mais choque consigo mesmo do que justificativa dirigida a ela. Os meninos observavam como personagens de desenho. Olhos enormes, curiosos, incapazes de decifrar a carga que pairava entre os adultos. Miguel, o mais ousado, tentou aproximar-se para cumprimentar o homem, que de algum modo lhe era familiar. Mateus ficou imóvel, recebendo do irmão a coragem necessária para olhar o estranho à sua frente. Ana fez um gesto com a mão, curto, que tanto dizia fiquem perto quanto não se intrometam, e os meninos obedeceram. A praça retomou seus pequenos rituais. Uma senhora varria com uma vassoura velha à frente de uma banca. Um jovem molhava as raízes das árvores. O cheiro do café quente e do pão recém-saído da padaria se espalhava. Tudo isso compunha um cenário banal, que contrastava com o abalo do encontro. Algumas pessoas passaram a olhar com interesse. Não exatamente crueldade, mas a natural curiosidade de quem presencia um episódio humano e reconhece nele um drama. Alguém começou a puxar o celular do bolso com o gesto quase instintivo de registrar. Roberto notou e, por um fracionado de segundo, pensou na imagem que se projetaria dali em diante. Ele, o executivo impecável, em cena pública de fragilidade conjugal. O peso da aparência, que sempre o guiara, agora se somava ao peso da culpa. Quando a discussão começou a acalmar-se em palavras mais contidas, o acaso interferiu. Mateus tropeçou numa raiz da árvore. Um dos braços de ferro do banco havia cedido um pouco, no ponto onde as raízes haviam levantado o piso. O pequeno caiu, as mãozinhas esticando-se involuntariamente para amparar o corpo, e o som do joelho raspando no chão encheu o ar com um choro agudo. O rosto de Mateus contorceu-se. A pele raspada estava vermelha. Uma pequena veia parecia mais visível. O pranto arrebentou com atenção, como se alguém abrisse uma comporta. O impulso superou o cálculo. Roberto foi mais rápido do que o terno permitiria esperar. Correu, ajoelhou-se e tomou o menino nos braços com uma naturalidade que eclipsou anos de ausência. Tirou do bolso interno do paletó um lenço branco com as iniciais RC bordadas, um sinal do cuidado estético que o acompanhava, e pressionou delicadamente sobre o joelho machucado. A mão dele, acostumada a apertar negociações e canetas, tocou a pele macia do filho com uma firmeza incerta, um misto de técnica e espanto. Ana aproximou-se num salto, a voz misturada de alívio e de reprovação. O corpo dela fez uma barreira protetora, e as palavras que saíram agora foram menos violência do que um ato mecânico de quem precisa apaziguar a queda. Agradeceu pela ajuda, perguntou se ele tinha álcool, se havia algum curativo, como se aceitasse o gesto prático, mesmo que a alma permanecesse em guarda. Havia no modo como ela estendia o braço uma velha habilidade materna de organizar o essencial quando a emoção quer dominar. Roberto enrolou habilmente o lenço, limpou a sujeira, buscou num estojo pequeno, que miraculosamente tinha à mão, um adesivo infantil com o desenho de um dinossauro e colocou sobre a ferida. O menininho chorou menos. A dor, transformada em atenção, foi substituída pela curiosidade pelo ritual. Miguel aproximou-se, passou a mão no cabelo do irmão e perguntou numa voz trêmula se ele iria ficar bem. Ana forçou um sorriso, e naquele instante alguém da praça murmurou algo como "Que bom que o homem ajudou". Não era necessariamente um elogio, era um reconhecimento simples do pequeno civismo diante do sofrimento.
ao ver Roberto tratar dos filhos. Algumas camadas do seu passado vieram à tona para Ana. Momentos em que ele havia sido carinhoso, gestos que pareciam planejados, surpresas de fim de semana com um brinquedo quebrado consertado com fita adesiva. No entanto, não eram essas lembranças que iriam agora dissolver a muralha. Eram memórias entrecortadas, sustentadas por anos de abandono que continuavam frescas no corpo e na voz dela. O ato de curar o joelho do filho não curaria as noites em claro que ela passara sozinha, nem devolveria almoços não partilhados, nem apagaria a sensação de ter sido empurrada para a margem da própria vida do homem que amara. Roberto ficou um tempo mais do que o suficiente. Não era só a necessidade prática de conter a hemorragia do orgulho que o prendia ali. O cheiro da infância misturado com o odor do suor de um trabalho duro irradiava da camiseta do menino. O toque de sua pele falou mais do que todas as planilhas que dominavam seu cotidiano. Ele percebeu com um frio na medula que havia perdido não apenas procedimentos afetivos, mas a própria experiência de estar presente na sujeira, essa sujeira que, ao ser limpa, se transformava em vínculo. Quando levantou, as mãos ainda tinham o pó da praça. As pessoas que observavam desviaram o olhar para seus próprios afazeres, como se a vida tivesse, por um minuto, retomado seu curso. Paralelamente, um desconforto novo surgiu em Roberto. A noção de que aquele momento poderia ser fotografado, que alguém poderia captar a cena e transformá-la em manchete. Sentiu o peso do celular vibrando no bolso e, por reflexo, o pegou para silenciar as notificações. Mensagens da equipe, lembretes de reunião, um e-mail marcado como urgente pelo diretor de operações. Ele não atendeu. Ali, em frente à mulher que um dia escolhera outra estrada e aos seus filhos, notou o som, mas preferiu ignorá-lo. Havia uma estranha prioridade que emergia do íntimo e que nada tinha a ver com o mercado. Depois que o pequeno se acalmou, Roberto falou. Desta vez as palavras não eram apenas gestos, vinham do reconhecimento de que havia algo a ser dito. Pediu para explicarem as circunstâncias. Perguntou, de modo indireto, por que ela nunca o procurara. A pergunta parecia simples, mas carregava toda a vida que havia ficado para trás. Ana respondeu de novo, com dureza e escolha. Disse que tentara ligar, escrever, mandar recados por conhecidos, mas que sempre encontrara portas fechadas ou o silêncio cortante do egoísmo. Havia tentado buscar-no no escritório uma vez e fora encaminhada pela recepção. Em outra ocasião, afirmava quando finalmente pensou em bater na sua porta, recebeu apenas uma ordem mansa. Vou resolver, diziam, e depois nunca mais. Roberto escutou sem interromper dessa vez. Havia uma vergonha nova no rosto dele, uma admissão muda. Tentou explicar. Disse que a vida fora uma corrente que o puxara sem que ele percebesse o que deixava para trás. Contou que sua mãe, Dona Teresa, sempre demonstrara reservas quanto àquela relação. Uma família que valoriza alianças sociais e aparência. E isso o empurrara, naquele momento de dúvida, para decisões que depois se tornaram muros. A confissão, quando veio, não buscava absolvição, mas sim tornar material aquilo que era tão abstrato. O medo, a pressão, a subsequente fuga. Ana encarou-o, e naquela troca havia menos diálogo e mais uma balança de valores. Para ela, não havia justificativa aceitável. Para ele, as justificativas eram bagagem que agora sentia doer nas costas. Alguns minutos se estenderam como horas. Por fim, num tom mais baixo, Ana questionou quais eram as intenções dele naquele jardim de domingo.
Queria aparecer para limpar a própria consciência? Queria usar os filhos como moeda de redenção em jantares de alto padrão? Queria talvez retomar o controle de uma narrativa pública que jamais se importara em escrever a duas mãos? Roberto não respondeu com promessas vazias. Disse que não sabia como ainda, mas que sentira naquele instante, quando viu os meninos, que havia uma dívida inapagável. Pediu com humildade que parecia estranha nele a chance de conversar em outro momento, com calma, para que pudessem juntos pensar numa forma de dar àquelas crianças algo que ele não lhes dera até então. Não falou de dinheiro nem de absolvição pública. Falou de participação, de presença. Havia sinceridade na voz, uma vontade de fazer diferente, mesmo que não soubesse exatamente o caminho para tanto. A resposta de Ana foi um silêncio primeiro. Contemplou o rosto do homem que, em outros tempos, trouxera riso e planos, e viu agora o reflexo de escolhas alheias. Podia permitir, pensou, que ele ficasse apenas por um instante heróico, ou aceitar que havia uma chance real de mudança. O orgulho calcificado ao longo dos anos fez a pergunta pesar. Aceitar ajuda de quem delegara a responsabilidade fora das horas de necessidade seria ensinar aos filhos que tudo tem um preço. Ao final do silêncio, Ana fez uma escolha que não era absoluta. Disse que conversariam, mas não ali, nem naquele momento. Pediu tempo, deu-lhe uma condição. Que ele provasse coragem não por um gesto dramático, mas por ações pequenas e constantes. Não queria moedas jogadas agora, após tanto tempo. Queria compromissos diários que resistissem às luzes das câmeras e ao ruído dos elogios. Queria provas, não manchete. Pôs como trave que antes de qualquer gesto público, ele visse a realidade por si mesmo. Que acompanhasse um dia da rotina dela, que visse as filas, as noites, o suor. Se aceitasse, explicou, poderia começar por conhecer a escola, o posto de saúde, a padaria onde trabalhava, e não por uma casa branca de fachada. Roberto aceitou sem hesitar. O pedido não era um insulto, era um mapa. Para ele, o mapa teria um valor maior do que a excelente reputação que por tantos anos o guiara. Em pensamento correu uma lista de compromissos, possibilidades. Oferecer matrícula na escola particular, contratar uma pessoa para ajudar, pagar a dívida do aluguel. Cada solução parecia fácil no papel, mas Ana pedia algo mais íntimo, que conhecesse o cotidiano de onde vinham as marcas nos joelhos das crianças. Ele assentiu, reconhecendo que não buscava concessões fáceis. Buscava ser aceito em algo cujo preço ele aprendera a sentir. Na saída, antes de se despedirem, aconteceu um incidente que alterou novamente os termos do momento. Um jovem vendedor ambulante, ao passar, reconheceu Roberto e murmurou, baixo, a um conhecido. Num tempo de redes, 1 segundo de murmúrio é suficiente. Um celular foi à mão e uma foto foi tirada em ângulo discreto. Em instantes, alguém chamou por "É o Roberto Carvalho!" E de a pequena multidão que se formara por curiosidade, começou a sussurrar sobre o que acontecia. "É o homem da TV. Vejam só, aluguel, filhos." A exposição foi súbita como um banho frio. Roberto notou a mudança, o brilho de fotógrafos amadores, a voz de alguém que falava alto demais e que sabia o que publicar valia. A imagem do executivo conversando com a ex-esposa e curando o joelho do filho transformava-se, naquele instante, numa narrativa pronta para o consumo. Ele sentiu a velha ansiedade de quem mede cada gesto por conta do que dirão. Pensou por um momento na possibilidade de recuar, de apagar o que acontecera. Mas, uma vez mais, o que havia dentro dele era mais pesado do que a vontade de preservar uma fachada.
Preferia enfrentar o estranhamento público do que regressar à fuga. Pediu ao motorista, sem fazer alarde, só com o olhar, que aguardasse discretamente mais adiante e que seguisse calmamente. Não abriu mão da possibilidade de acompanhar, de modo moderado, os passos que Ana tomaria dali. Queria ver, não para expor, mas para entender. Ana, ao perceber os olhares e sussurros, enrijeceu novamente. O rosto dela correspondia à vergonha de uma vida privada prestes a ser transformada em espetáculo. Não desejava publicidade. Olhou para as crianças, agarrou as mãos deles e, com voz firme, disse que era hora de ir para casa. Sem dramatismo, sem rapapés, levantou-se. Os meninos obedeceram como sempre havia obedecido, com a naturalidade de quem aceitou a rotina. Roberto ficou parado um segundo, sentindo o vazio da praça esticando-se sob seus pés. Quando Ana começou a afastar-se, conduziu as crianças pelo caminho que conhecia. Uma sequência de ruas menores, uma sacada para evitar a movimentada Avenida Paulista. Roberto observou cada passo, cada gesto, como quem aprende a ler um idioma desconhecido. Havia uma quietude nova no seu peito, decisão e medo misturados. E sem que ela percebesse, ordenou ao motorista que seguisse, mas a uma distância segura, sem fazer sinais, sem criar alarde. Não era um gesto de perseguição, era o daquele que, pela primeira vez, desejava testemunhar a vida real antes de tomar qualquer providência. A cena final na praça foi uma imagem simples. Ana com os 2 filhos seguindo por uma rua lateral, um executivo que observava e um mundo que voltava lentamente ao seu ruído habitual. Para quem assistia, talvez não houvesse nada além de uma fotografia de domingo. Para Roberto, era o início de uma travessia cujo fim ainda não conseguia imaginar. Ficou ali com o lenço dobrado no bolso e o gosto de terra na boca, consciente de que, a partir daquele dia, nada voltaria a ser só lucro ou só projeto. Havia algo mais que não cabia nem em planilha, nem em estratégia de marketing. Havia sangue, 2 rostos que eram a sua imagem multiplicada. E uma criança com um adesivo de dinossauro no joelho que agora lhe lembraria, em todas as manhãs futuras, que um homem pode acertar em negócios e falhar em amores, mas sempre pode escolher começar a consertar. Roberto não conseguia afastar os olhos da silhueta de Ana Luísa e dos 2 meninos caminhando pela rua estreita que saía da praça em direção a Santa Cecília. O Mercedes-Benz aguardava discretamente na esquina, mas ele pediu ao motorista que mantivesse distância, instruindo que seguisse devagar, sem chamar atenção. Havia algo dentro dele que não era mais curiosidade, era uma necessidade quase física de ver, de entender o cotidiano daquela mulher e das crianças que carregavam o seu rosto. Ana caminhava com passos firmes, ainda que ligeiramente cansados. As mãos seguravam as dos filhos com força, como quem guia não apenas o corpo, mas também protege a alma. As crianças, apesar do episódio recente, riam entre si, comentando detalhes banais. O adesivo de dinossauro no joelho, a cor das folhas caídas no chão, o cachorro que passava arrastando a coleira do dono. Para Roberto, cada som, cada gesto parecia carregado de uma poesia cruel. O contraste entre a inocência infantil e a dureza da vida que os cercava. Eles atravessaram a rua Mato Grosso, cortaram uma esquina pela Avenida Angélica e entraram em uma viela repleta de prédios antigos. As fachadas descascadas exibiam o desgaste do tempo, varandas com roupas penduradas, antenas parabólicas enferrujadas, janelas abertas deixando escapar o cheiro de arroz e feijão que cozinhava em fogões apertados.
O som das televisões ligadas se misturava ao ruído das buzinas que vinham da rua principal. Ana parou diante de um edifício de 4 andares, sem portaria. O portão de ferro rangia quando ela empurrou. Subiu com os filhos pelas escadas estreitas, os degraus marcados por manchas antigas. O elevador estava quebrado havia meses, e os moradores já se acostumavam a subir e descer em meio a grafites riscados nas paredes do hall. Roberto observava tudo de longe, do carro, tentando assimilar que aquela era a casa dos filhos que jamais conhecera. Ana entrou com os meninos no apartamento do 2º andar. A porta de madeira mostrava sinais de desgaste, a pintura descascando nos cantos. Quando a abriu, revelou-se um espaço pequeno. Uma sala simples, onde um sofá gasto dividia espaço com uma televisão antiga, apoiada sobre um móvel improvisado. Uma mesa com 2 cadeiras completava o ambiente. No canto, brinquedos espalhados, carrinhos de plástico sem rodas, bonecos riscados, papéis coloridos que as crianças haviam usado para desenhar. Roberto, incapaz de se conter, pediu ao motorista que estacionasse mais à frente e desceu. O coração batia como se estivesse prestes a entrar em uma sala de julgamento. Aproximou-se do prédio, mas não entrou de imediato. Ficou parado diante do portão, olhando para cima, tentando imaginar a rotina que acontecia lá dentro. Ana, enquanto isso, já organizava os filhos. Mandou que lavassem as mãos no pequeno banheiro antes do almoço. A cozinha era minúscula, equipada com um fogão de 4 bocas, das quais apenas 2 funcionavam bem. Uma panela fervia arroz, outra aquecia feijão. Sobre a mesa, alguns ovos e pedaços de pão comprados na padaria da Rua Augusta. Não havia luxo, mas havia esforço, disciplina. Ela organizava os pratos, tentando transmitir normalidade aos filhos, ainda que no íntimo estivesse abalada pelo reencontro inesperado. Do lado de fora, Roberto respirava fundo. Sentia o cheiro que escapava pelas janelas abertas. Arroz, feijão, óleo aquecido. Era um aroma comum, mas que para ele soava quase exótico depois de tantos anos jantando em restaurantes estrelados. Aquilo o transportava ao passado, às primeiras refeições simples que dividira com Ana, quando ainda viviam em Pinheiros. Tomou coragem e entrou pelo portão. Subiu as escadas, cada degrau ecoando como um julgamento. Quando chegou à porta do apartamento, ouviu risadas infantis e a voz de Ana pedindo que os filhos se sentassem direito. Bateu levemente. O som foi seco e inesperado. Lá dentro, o silêncio durou alguns segundos. Em seguida, passos leves, e a porta se abriu. Ana apareceu surpresa com um prato na mão. O olhar dela endureceu ao vê-lo ali. Perguntou o que ele estava fazendo, num tom que misturava irritação e cautela. Roberto tentou manter a calma. Disse que precisava falar, que não podia simplesmente ir embora depois do que acontecera. Ana respirou fundo, abriu um pouco mais a porta e, relutante, deixou-o entrar. O apartamento parecia ainda menor com a presença dele. O corpo alto, o terno impecável, o relógio brilhando sob a luz fraca da lâmpada, transformavam-no numa figura quase deslocada. Os meninos olharam com surpresa, mas sorriram ao vê-lo. Miguel correu até ele e mostrou o joelho do irmão, já protegido pelo adesivo de dinossauro. Disse que estava melhor, com um orgulho infantil de quem compartilha uma conquista. Roberto se ajoelhou, sorriu e perguntou se doía menos. Mateus assentiu timidamente. Ana observava a cena em silêncio, dividida entre a ternura involuntária e a resistência que não queria abandonar. Ele se levantou e percorreu os olhos pela sala. Viu as paredes descascadas, os móveis improvisados, os brinquedos quebrados.
Cada detalhe era uma acusação silenciosa. Sentiu a culpa pesar-lhe nos ombros. Quis perguntar por que nunca lhe dissera nada, mas sabia que já ouvira a resposta. Ana o convidou a sentar-se à mesa, mais por educação do que por vontade. Colocou diante dos filhos pratos com arroz, feijão e ovo frito. Os meninos comeram com alegria, como se fosse uma festa. Roberto observava cada garfada sentindo um nó na garganta. Pensou nos jantares caros que deixara intocados em restaurantes, nas garrafas de vinho abertas e esquecidas. Agora, um prato simples lhe parecia mais verdadeiro do que qualquer banquete. Ana notou o olhar dele e disse, em tom seco, que era o que tinha. Não pediu desculpas, não justificou. Havia dignidade em suas palavras. Roberto respondeu que parecia ótimo, que talvez fosse o melhor almoço que já vira. Ela arqueou as sobrancelhas, desconfiada, mas não disse nada. Depois do almoço, os meninos se retiraram para o quarto pequeno, onde 2 camas estreitas dividiam o espaço com uma estante improvisada de caixas de madeira. Os desenhos coloridos colados na parede eram o único enfeite. Miguel pegou um carrinho sem rodas e começou a empurrá-lo pelo chão, rindo. Mateus sentou-se ao lado, rabiscando num caderno gasto. Roberto entrou devagar, observando. Sentiu um aperto no peito ao ver os filhos naquela simplicidade. Ajoelhou-se novamente, pegou o caderno e elogiou o desenho, dizendo que estava bonito. O menino sorriu tímido, mas orgulhoso. Ana ficou parada na porta, observando a cena. Por um instante quase esqueceu da mágoa, mas logo se lembrou das noites de choro, do abandono, e voltou a erguer a muralha. Disse que os filhos precisavam descansar e pediu que Roberto fosse embora. Ele não discutiu. Levantou-se, ajeitou o paletó e caminhou até a sala. Antes de sair, olhou para Ana. Disse, com voz firme, que não podia desaparecer de novo, que precisava fazer parte da vida deles. Ana respondeu que não bastavam palavras, que já ouvira promessas antes. Disse que se ele quisesse mesmo mudar, teria de provar com ações. Roberto assentiu. Prometeu que voltaria, que encontraria uma forma de estar presente. Não insistiu mais. Saiu do apartamento descendo as escadas devagar, cada passo ecoando como um peso no coração. Na rua, entrou no carro. O motorista perguntou se estava tudo bem. Roberto não respondeu. Apenas olhou pela janela, vendo as roupas penduradas nas varandas, os fios elétricos emaranhados, os rostos cansados dos moradores que passavam. Sentiu-se estrangeiro em seu próprio país, como se tivesse descoberto uma realidade que sempre existira, mas que escolhera ignorar. Enquanto o carro se afastava, o Rolex marcava 14h10, mas, pela primeira vez em muitos anos, o tempo parecia não importar. O que importava era o que tinha acabado de ver, e a certeza de que a vida não voltaria a ser a mesma. O silêncio que se instalou depois que Roberto deixou o apartamento parecia mais pesado do que a presença dele. Ana sentou-se à beira da cama. Os filhos já brincando no chão, com tampinhas e carrinhos quebrados, e tentou respirar fundo. O coração ainda acelerado lembrava-lhe que aquele reencontro não era um sonho ruim que terminaria ao acordar. Era real, concreto, e havia deixado uma marca impossível de apagar. Nos dias seguintes, ela tentou seguir a rotina como se nada tivesse mudado. Levantava cedo, preparava o café com pão e leite, deixava os meninos na escola pública da Rua das Palmeiras e seguia para a padaria da Rua Augusta, onde trabalhava meio período. O som das máquinas de café, o cheiro de pão assando, os clientes apressados, tudo continuava igual. Mas dentro dela havia uma inquietação que não conseguia calar. Roberto, por sua vez, não conseguiu retomar sua vida com a mesma normalidade. No 38º andar do edifício Itália, diante de gráficos e contratos,
A mente dele voltava sempre àquela sala simples, ao arroz e feijão no prato, ao adesivo de dinossauro colado no joelho do filho. As reuniões perderam o brilho. As cifras, antes motivo de orgulho, agora soavam ocas. No silêncio de seu apartamento em Higienópolis, rodeado de obras de arte, a ausência tornava-se insuportável. Decidiu que precisava agir. Mandou investigar discretamente a situação de Ana. O aluguel atrasado, a escola pública, o trabalho mal remunerado. Soube que ela recebia pouco mais que o suficiente para pagar contas básicas. O instinto empresarial levou-o a pensar em soluções rápidas. Quitar as dívidas, comprar um apartamento melhor, matricular os filhos numa escola particular, contratar uma babá para ajudá-la. Mas em algum canto da consciência ecoava a voz de Ana. Não bastam palavras, nem dinheiro. Quero ações, quero presença. Ainda assim, no sábado seguinte, ele apareceu na porta do apartamento com uma pasta de couro nas mãos. Ana demorou a abrir, olhando pelo olho mágico antes de destrancar a porta. Quando o fez, manteve-se firme, os braços cruzados, o olhar desconfiado. Roberto disse que não viera discutir, mas propor ajuda. Explicou que poderia quitar o aluguel, oferecer uma casa melhor em Perdizes, colocar os meninos numa boa escola com estrutura completa, além de um plano de saúde privado. Falava com a convicção de quem estava acostumado a resolver problemas com recursos. Ana ouviu em silêncio. O rosto dela era uma máscara de contenção. Quando ele terminou, respondeu que dinheiro não a pagava 5 anos de ausência. Disse que não queria caridade, muito menos se tornar dependente dele. Queria provas de que não iria sumir de novo. Os meninos, sem entender totalmente, correram até o pai mostrando desenhos novos. Miguel puxava a manga do paletó de Roberto, pedindo que visse o que havia feito. Rabiscos coloridos de uma casa com 3 figuras de mãos dadas. Roberto sentiu os olhos marejarem. Elogiou o desenho, dizendo que estava lindo, e perguntou se aquela era a família deles. O menino assentiu sorridente. Ana desviou o olhar, o coração apertado. Roberto insistiu. Disse que não queria apenas oferecer dinheiro. Queria estar presente. Pediu uma chance para acompanhá-los à escola, para buscá-los num dia, para participar do cotidiano. Ana retrucou que as crianças não precisavam de promessas, mas de constância, que não aceitaria vê-los sofrer de novo por esperarem alguém que não apareceria. A discussão foi interrompida por Mateus, que pediu que todos se sentassem juntos para brincar. Espalhou no chão os carrinhos sem rodas e pediu que o pai participasse. Roberto, de terno e gravata, ajoelhou-se no chão frio do apartamento e começou a empurrar os carrinhos com os filhos. Riu, um riso tímido, mas verdadeiro. Ana observava em silêncio. A cena era ao mesmo tempo dolorosa e terna. Lembrava-lhe de tudo o que poderia ter sido, mas nunca foi. Quando o jogo terminou, Roberto levantou-se e disse que voltaria. Não pediu permissão, apenas afirmou que voltaria. Ana, hesitante, não respondeu, mas também não o impediu. Nos dias seguintes, ele começou a cumprir sua palavra. Apareceu para levar os meninos à escola. Acompanhou-os até a porta. Esperou na calçada na hora da saída. Levou-os a uma padaria próxima. Comprou pão de queijo e chocolate quente. As crianças adoravam. Ana assistia de longe, dividida entre o alívio e o medo. Roberto também foi à escola. Conversou com a professora, quis saber sobre o desempenho dos meninos. A professora comentou que eram inteligentes, mas às vezes chegavam cansados, talvez por falta de rotina adequada. Roberto ouviu com atenção, sentindo-se culpado por cada detalhe. À noite, sozinho em sua cobertura luxuosa,
olhava para a mesa de jantar de mármore e imaginava os filhos em torno da pequena mesa de madeira do apartamento de Ana. O contraste o torturava. Decidiu que não bastava aparecer. Precisava mudar sua vida. No domingo, voltou ao apartamento. Trouxe uma sacola com livros infantis e cadernos novos. Os meninos vibraram de alegria. Ana recebeu em silêncio, mas não recusou. Ele percebeu que, aos poucos, a muralha começava a rachar, ainda que muito lentamente. Durante aquele encontro, disse a Ana que queria dividir responsabilidades, não apenas dar presentes. Pediu para passar uma tarde inteira com os filhos, levá-los ao parque, mostrar que estava disposto a ser pai de verdade. Ana olhou nos olhos dele por um longo tempo antes de responder que permitiria, mas que não aceitaria promessas vazias. Avisou que, se percebesse qualquer sinal de abandono, não hesitaria em afastá-lo de novo. Roberto aceitou. No domingo seguinte, levou os meninos ao Parque Ibirapuera. Comprou sorvete, correu atrás deles, empurrou o balanço. Os meninos riam alto, livres. Ana observava de longe, ainda desconfiada, mas incapaz de negar a felicidade estampada no rosto dos filhos. No final do dia, quando voltaram para casa, os meninos adormeceram exaustos, com sorrisos no rosto. Roberto os carregou até a cama, ajeitou o cobertor e ficou olhando por alguns minutos. Ana estava na porta, observando. Ele virou-se e disse que aquele era o dia mais importante de sua vida em anos. Ela não respondeu, mas algo em seus olhos suavizou. Talvez fosse apenas cansaço. Talvez fosse o início de um espaço para perdão. Roberto saiu naquela noite com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela culpa do passado, leve pela esperança de um futuro. No carro, olhou pela janela as luzes de São Paulo refletindo no vidro e soube que estava diante da maior negociação de sua vida. Não uma fusão, não um contrato, mas a tentativa de reconquistar a confiança de uma mulher e o amor de 2 filhos. E, no fundo, sabia que não poderia falhar. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e tensão. Roberto aparecia pontualmente. Buscava os meninos na escola, levava-os ao Parque Buenos Aires para jogar bola, ajudava nas lições de casa. O sorriso das crianças era prova de que algo mudava. Mas para Ana, cada gesto era observado com cautela. Não queria acreditar rápido demais. Sabia o preço de depositar confiança no homem que já a deixara uma vez. Certa noite de sexta-feira, ele pediu para conversar a sós. Ana hesitou, mas concordou, esperando que os filhos dormissem. Sentaram-se na pequena sala, a televisão desligada, apenas a luz amarelada da lâmpada iluminando o espaço. Roberto tirou o paletó, afrouxou a gravata e ficou em silêncio por alguns segundos. Era a primeira vez em muitos anos que parecia um homem comum, e não um executivo blindado. Ele começou dizendo que precisava falar sem filtros. Confessou que tivera medo, que fora covarde, que escolhera o caminho mais fácil quando a vida lhe apresentou responsabilidades. Disse que o sucesso profissional que conquistou tinha o preço do vazio. Contou que, em jantares de luxo, sempre se lembrava do macarrão simples que ela fazia em Pinheiros, que nas noites solitárias da cobertura pensava em como seria ouvir os risos dos filhos correndo pela casa. Ana ouviu em silêncio, os braços cruzados, o rosto sério, mas os olhos brilhavam de lágrimas contidas. Quando ele terminou, ela respirou fundo e finalmente liberou o que guardava há anos. Falou da dor do abandono, das noites em claro, do medo de não ter comida suficiente, da humilhação de pedir crédito no mercadinho. Contou como olhava para os filhos e via nele,
sentindo raiva por aquele reflexo. Disse que o amara como nunca amara ninguém, e que justamente por isso o ódio se tornara tão forte. As palavras saíam como um rio represado. Ana não gritava, mas cada frase tinha o peso de um soco. Disse que não sabia se conseguiria perdoar, que talvez fosse tarde demais. Acrescentou que não queria confundir os filhos com uma reconciliação forçada. O que queria era respeito, constância e a certeza de que ele não sumiria de novo. Roberto não tentou se defender, apenas ouviu. Em alguns momentos, as lágrimas caíam sem que ele as contivesse. Nunca chorara diante de sócios, de políticos, de investidores. Mas diante dela não havia como manter a armadura. Pediu desculpas repetidas vezes, não como fórmula, mas como um pedido desesperado de redenção. Disse que não esperava perdão imediato, apenas a chance de estar presente dali em diante. Nesse momento, os meninos apareceram na porta do quarto, sonolentos. Perguntaram por que a mãe chorava e por que o pai estava triste. Ana tentou sorrir, dizendo que estavam apenas conversando. Miguel correu até ela, abraçou-a. Mateus fez o mesmo com Roberto, que ficou paralisado por um instante antes de envolver o filho nos braços. Foi um gesto pequeno, mas que quebrou a rigidez do ambiente. Ana observou aquela cena com o coração dividido. Viu nos filhos a alegria de ter o pai por perto. E isso pesava mais do que seu orgulho. Ainda assim, não podia entregar-se de imediato. Disse a Roberto que ele teria de conquistar dia após dia o direito de estar ali. Que não bastava aparecer em fins de semana ou quando fosse conveniente. Precisava estar nas pequenas coisas. Nas reuniões da escola, nas noites de febre, nas manhãs de atraso. Ele assentiu. Prometeu que estaria. Disse que mudaria sua agenda, que deixaria de lado compromissos, que daria prioridade a eles. Ana não respondeu, mas dentro de si reconheceu algo diferente no tom dele. Talvez não fosse promessa vazia desta vez. O relógio marcava quase meia-noite quando Roberto se levantou para ir embora. Os meninos voltaram a dormir exaustos. Na porta, ele parou diante de Ana. Não tentou beijá-la, não pediu nada. Apenas disse que voltaria no dia seguinte. Ela fez um aceno breve, quase imperceptível, mas que não era uma recusa. Na rua, o ar frio da madrugada de São Paulo o envolveu. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado. O motorista perguntou se estava tudo bem. Roberto respondeu que sim, mas sabia que nada estava bem. E que talvez isso fosse o começo. Nos dias que se seguiram, cumpriu o que prometera. Acompanhou os meninos em tarefas simples. Levou-os a cortar o cabelo na barbearia do bairro. Comprou material escolar. Ajudou Ana a carregar sacolas do mercado. Em cada gesto, sentia-se aprendendo a ser pai. Não pelo luxo que podia oferecer, mas pela presença. Ana continuava atenta, avaliando cada passo, mas aos poucos o olhar dela amolecia. Via nos filhos uma felicidade nova, e isso era impossível de ignorar. À noite, sozinha, perguntava-se se teria coragem de abrir espaço para o perdão. Certo domingo, todos foram juntos à padaria Bela Paulista. Sentaram-se na mesma mesa, dividiram pães de queijo e café com leite. Para os outros clientes, eram apenas uma família comum. Para Roberto, era o momento mais extraordinário dos últimos anos. Olhou para Ana e para os filhos e sentiu que talvez ainda houvesse tempo de reconstruir. Mas Ana, ao perceber o brilho nos olhos dele, disse em voz baixa que ainda não era hora de falar em família. Pediu que ele tivesse paciência, que entendesse que confiança não se recupera em poucas semanas. Roberto assentiu. O futuro estava em aberto. Naquela noite, ele voltou para sua cobertura em Higienópolis. Tirou o Rolex do pulso
Colocou-o sobre a mesa de mármore e ficou olhando para o relógio como se fosse um inimigo. Percebeu que, pela primeira vez, o tempo não era ditado por reuniões ou compromissos, mas pelos risos dos filhos, pelo olhar de Ana, pelas pequenas chances de começar de novo. E entendeu que a maior negociação de sua vida não estava em contratos, mas no coração de uma mulher que aprendera a sobreviver sem ele e que agora decidiria se permitiria sua volta. O final não era uma conclusão, mas um recomeço.